Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor para ti nesta hora. Então, meu irmão, mesmo que você não esteja entendendo nada, confie no Senhor e então você verá os resultados. Aleluia. A vontade de Deus para você são as melhores possíveis. Os pensamentos de Deus a vosso respeito, meu irmão, minha irmã, são os melhores. Só que Deus permite mesmo que muitas vezes passemos por algumas experiências na vida, ou até mesmo a escassez. Deus vai permitir que você passe por isso. Aleluia! Para que você seja mais forte um pouquinho, para que você respeite mais, ame mais, tolere mais. Não que Deus seja um castigador de plantão, mas Deus permite as adversidades às vezes. Nós passamos mesmo. Algumas vezes nós seremos provados, e é na hora da prova que você mostra quem você é. Mostra para que veio. Os verdadeiros amigos, eles se apresentam, são nas horas difíceis. Porque quando o sapato aperta e quando a coisa fica difícil, todo mundo vira as costas. E só fica quem realmente gosta de você. Um pai, uma mãe, um irmão, às vezes um bom amigo, né? Então nós precisamos ter sensibilidade para saber reconhecer e valorizar as pessoas certas. Lembrar de quem sempre esteve conosco quando nós começamos a nossa caminhada, né? Quando nós começamos, tinha lá alguém do nosso lado, de onde nós saímos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, onde nós queremos chegar. E quais são os propósitos de Deus na minha vida, na sua vida? Você precisará ter dignidade, lutar com as armas da fé, lutar e combater o bom combate. Eu já preguei sobre isso. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. As adversidades vão surgir. Você vai passar muitas vezes pelo deserto, mas você estará de passagem por lá. O deserto não é a sua casa. Aleluia. Mas tem gente que fica andando em círculo no deserto. O povo de Israel mesmo ficou 40 anos no deserto, andando em círculos. E essas coisas acontecem. Então, o que é que eu faço para deixar de andar em círculos? Para minha caminhada começar a progredir. O que eu preciso fazer para ter sucesso na minha caminhada? O que eu preciso fazer para ter êxito nas minhas metas? Você precisará ser uma pessoa confiável, uma pessoa sincera, em que as pessoas possam confiar em você. Se você está inserido em um meio social ou religioso, em que você não consegue identificar a sinceridade nas pessoas, seja você a pessoa sincera que vai fazer a diferença naquele lugar. E vão olhar para você e vão identificar em você uma pessoa confiável. Aleluia! E Deus, Ele quer te usar. Porque nós que somos servos do Senhor, somos canalizadores de bênção, somos canais de bênção para alcançar outras pessoas. O céu vai te usar como passagem, como portais para alcançar outras vidas. Então, Deus, Ele vai te usar mesmo. E Ele vai permitir em algumas situações que você seja preparado. Porque nós vemos por aí um exército de crentes fracos que não toleram a crise, não toleram a adversidade, e no primeiro vento ele já quer pular do barco. Quando o barco começa a afundar, os ratos são os primeiros a pularem do barco. E aí, meu irmão? Você é um rato? Ou você é uma ovelhinha do céu? Ou você é servo de Deus? Glória a Deus.
Deus tem vitória para tua vida. Então nós vamos precisar obedecer princípios e perceber, conhecer mais a Deus. E você vai pedir do jeito certo, vai fazer do jeito certo e vai receber do jeito certo. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 28. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. João Batista havia sido decapitado naqueles dias. E então, pegaram a cabeça de João e entregaram à sua mãe. João Batista era próximo de Jesus. João Batista era primo de Jesus. Era família. João tinha os seus discípulos, Jesus tinha os seus discípulos. E agora estavam ali todos alvoroçados. Porque João havia perdido a sua vida por conta de um capricho de uma mulher adúltera. Glória a Deus. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde, vós, aqui à parte, a um lugar secreto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Os discípulos iam e vinham, não tinham tempo para comer. Aqueles dias eram dias difíceis, mas Jesus continuou fazendo milagre. Aleluia. Jesus continuou transformando e curando. E os seus discípulos, pelo poder de Deus, na unção do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus naquela região. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Ainda que você passe por um momento difícil, o Senhor não vai deixar de trabalhar na tua vida. O Espírito Santo não vai deixar de salvar, de curar e de libertar. Glória a Deus. Mas então o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos e diz a eles: vamos a um lugar secreto. E foram e entraram no barco. Jesus chamou os apóstolos. Mas quando eles entraram, a multidão, alguém ali o reconheceu. E viram quem é que estava entrando no barco. Aleluia. Versículo 33. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheciam. E conheceram. E correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. Glória a Deus. Reconheceram a Jesus, reconheceram os apóstolos, e viram quando eles entraram no barco e partiram para o local deserto. Aleluia. E correram para lá a pé. Quando Jesus chegou no lugar deserto, o lugar deserto já não estava deserto mais, porque lá havia uma multidão. A multidão que seguia a Jesus. João Batista havia perdido a sua vida. Os discípulos de João estavam dispersos. Toda aquela multidão ali na região sabia dos acontecimentos daqueles dias. E Jesus com seus discípulos estava lá. E quando Jesus chega no local deserto, aleluia, havia lá uma grande multidão. Aquela multidão era
A multidão do milagre. A multidão que seguiu a Jesus. Onde Jesus ia, as multidões o seguiam. E quem visse ao longe aquela multidão, logo identificaria que seria uma multidão diferente. Era a multidão do milagre. Ao longe se ouviam brados de júbilo, glória a Deus, gritos de louvor. As pessoas não se continham, os cegos viam, o mudo falava, o surdo ouvia. E Jesus curava a todos. Milagres aconteciam. O povo tinha fome e sede de justiça. A multidão tinha fome de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. Eles disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre para si pão, porque não tem pão para comer no deserto. Aleluia. Já estava anoitecendo. Jesus teve compaixão daquela multidão que eram como ovelhas que não têm pastor. No caso dos discípulos de João, foi ferido o pastor. João havia sido decapitado e as suas ovelhas estavam dispersas. Jesus então teve compaixão daquela multidão que estava ali. Jesus diz: olha, glória a Deus. Jesus teve compaixão deles. E já escurecia. Os discípulos falam com o Senhor: já está escurecendo, despede a multidão para que eles vão e comprem mantimento. Jesus diz: dai-lhe de comer vocês mesmos. Glória a Deus. A multidão do milagre. Eles estavam naquele local deserto. E ali não tinha alimento. Jesus percebeu, os discípulos perceberam, e a multidão também, com certeza, saberia que não tinha alimento naquele lugar. Aleluia. O que faz a diferença entre receber ou não o milagre é ter fome e sede da palavra de Deus. Essa é a primeira característica da multidão do milagre. Foram atrás de Jesus no lugar deserto. Já estava anoitecendo. E ali eles estavam com fome, porque já anoitecia. Jesus se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E mesmo com fome, eles estavam ali para ouvir a palavra do Senhor. Livro Mateus, capítulo 4, versículo 4. E ele, porém, respondendo, lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela multidão ali, faminta, não estava nem aí para comida. Eles queriam se alimentar dos milagres, queriam se alimentar da palavra do Senhor, porque Jesus ensinava as multidões.
O povo tinha prazer de sentar, parar, ouvir Jesus falar, porque Jesus, glória a Deus, falava com muita autoridade, e ele realmente, quando falava, o milagre acontecia. Glória a Deus. Jesus então disse para os discípulos: dai de comer vocês mesmos. Glória a Deus. Era humanamente impossível alimentar aquela multidão naquele local deserto. Os discípulos falam: Senhor, mesmo que nós fôssemos e comprássemos e trouxéssemos 200 dinheiros em pão. Deixa eu ler aqui. Versículo 37. E ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Glória a Deus. 200 dinheiros de pão era muita coisa. E como é que trazia tanto pão nas costas para alimentar a multidão daquela? Jesus bem sabia que era impossível para eles alimentar aquela multidão naquele local. Aleluia. Meus irmãos, às vezes nós vamos nos deparar com algumas impossibilidades. Mas é aí que Jesus, ele se apresenta. Era uma impossibilidade alimentar aquele povo ali. O povo já estava com fome. E ele ainda fala com os discípulos, Jesus fala aos discípulos: dai de comer vocês mesmos. Aleluia. Muitas vezes, diante da impossibilidade, o Senhor ainda nos desafiará. Glória a Deus. Ele lançou o desafio. Como alimentar aquela multidão? Como alimentar aquele povo naquele local? Muitas vezes nós vamos ter uma planilha, vamos fazer as contas, a conta não vai fechar. O dinheiro não vai dar para cobrir as despesas. E aí, como é que nós vamos fazer? Diante das impossibilidades, muitas vezes Deus permitirá que sejamos desafiados. E o Senhor Jesus estava ali desafiando os discípulos. Glória a Deus. Versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos realmente não daria para alimentar aquela multidão. Havia uma impossibilidade, havia um desafio, mas a multidão estava sedenta. A multidão estava ali para se alimentar da palavra. Glória a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus teve compaixão da multidão. Ele se responsabiliza por você. Mesmo que você não entenda nada. Eu não estou entendendo nada, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que eu vou fazer, Senhor. Mas você precisa confiar, mesmo sem entender. Glória a Deus. Aleluia. No livro de João, capítulo 6, versículo 8, fala bem assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Tiago, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos e uma grande multidão. Diante de um desafio estavam ali os discípulos, e aquilo ali era uma grande impossibilidade, mas tinha que cuidar daquele povo. Jesus teve compaixão da multidão, que eram como ovelhas que não têm pastor. Aquela multidão também não era uma multidão qualquer, era a multidão do milagre. E o Senhor se compadeceu deles. Glória a Deus.
estavam ali por ele, estavam num lugar deserto. Eram dias difíceis naqueles dias. João Batista havia sido decapitado, os seus discípulos estavam dispersos, estava todo mundo num lugar deserto. A Bíblia não fala se quem estava ali eram os discípulos de João, aleluia, mas naquele lugar havia uma multidão, e Jesus se compadeceu daquela multidão, a multidão do milagre. A pergunta que eu vos faço nesta hora, meu irmão, minha irmã, e aí, você quer receber milagre? Quer receber a bênção? Tenha fome e sede da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E havia então um impasse, uma impossibilidade, um desafio e uma solução que o Senhor Jesus estava apresentando ali naquele momento. Mas esta solução viria através de um milagre. Talvez para você as coisas estejam tão difíceis. Você já fez em uma planilha, você já fez as contas, a conta não fechou. É uma impossibilidade. Mas, aleluia, Jesus estava lá com os discípulos. E havia agora entre eles o fator milagre. Meu irmão, está difícil. Você precisa contar com este fator. O fator milagre. Aleluia. É uma impossibilidade? É um desafio? Existe uma solução. E esta solução vem através de um milagre. Você confia? Glória a Deus. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. João 6:11. Continuando. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ao versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Glória a Deus. A multidão foi alimentada por um milagre. Aleluia. Jesus, ele se responsabilizou por aquela multidão ali. Glória a Deus. E agora, para finalizar, ele multiplicou os pães, os peixes, mas ele agradeceu. Antes de sair reclamando por aí, meu irmão, agradeça. Tenha gratidão por aquilo que Deus te deu, ou que Ele quer fazer na sua vida. Muitas vezes as pessoas não recebem milagre porque também não têm estrutura para receber milagre. Eles veem ali os desafios, eles veem as impossibilidades e eles não contam com o milagre. E começam a murmurar. Murmura e não recebe. E começam então a andar em círculo e volta para o final da fila. E não se alimenta nunca. Glória a Deus. Aleluia. O segredo para multiplicar pães e peixes é a gratidão. Então, quando você estiver passando por uma adversidade, ao invés de murmurar, agradeça. Aquele povo ali estavam passando por um momento, eram dias difíceis. A vida não é fácil para ninguém. Mas aquelas pessoas ali, eles tinham fome e sede de justiça e de ouvir a palavra do Senhor, e por isso eu estava ali. Então, esta atitude deles chamou a atenção de Jesus, que se compadeceu da multidão. Glória a Deus. E ele decidiu alimentar a multidão. Mesmo nos dias difíceis, Deus estará trabalhando na tua vida. Mesmo diante das adversidades, Deus estará trabalhando na sua vida. Agora, se murmurar, não recebe. Glória a Deus. O princípio
para receber e multiplicar. Multiplicar pães e peixes é agradecer. Então vamos recapitular para fechar essa palavra? Primeiro, nem só de pão viverá o homem, você precisa de ter fome da palavra. Segundo, até haverão mesmo impossibilidades, haverão desafios, glória a Deus, mas o Senhor vai te apresentar a solução que é através do fator milagre, aleluia. E você precisará contar com o milagre, você precisará ter fé e ter gratidão. Agradeça pelo pouco que você tem. Mas, Senhor, são só 5 pães, são só 2 peixinhos, Senhor. Eu também não quero mais ser crente, não. Eu também não quero mais servir a Deus, não. 5 pães, 2 peixinhos para esta grande multidão. Aleluia. Você vai murmurar ou vai acreditar no milagre? Você vai murmurar ou vai contar com o fator milagre? Aleluia. Jesus vos apresenta uma solução nesta hora. Se até agora foi tão difícil para você que você não encontrou saída, acredite no milagre, porque tem multiplicação de pães e peixes. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu sou Wesley Santiago. Pense nisso. Aleluia.